Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelaches.com.br. E antes de mais nada, eu já peço que você, nosso parceiro na evangelização digital, que você já deixe o teu ok nesse vídeo. Para nós, você não é apenas um aluno. Você é um parceiro na evangelização digital. Então já deixa o teu ok nesse vídeo, é muito importante para nós. E também compartilhe esse vídeo. E também você vai encontrar um botão escrito inscrever-se. Se inscreva no nosso canal, divulgue e compartilhe. Você estará ajudando na expansão do reino de Deus. Quando nós participamos das coisas que pertencem a Deus junto com os servos de Deus, nós cooperamos nessa obra. Então, estou pedindo para o irmão, o teu ok e a tua divulgação é uma cooperação na obra do Senhor Jesus. E a lição de hoje é a lição de número 9, que tem como tema a mordomia do trabalho. Só quero aqui informar os irmãos que hoje a aula nós não estaremos passando o slide na aula, na imagem, por causa de um problema técnico. Nós não conseguimos colocar ali os slides como de costume. Eu vou falando aqui, já aparece os slides, mas está tudo montado, tudo pronto, e você já pode, do lado do vídeo, do lado do tema, pode olhar embaixo do vídeo, tem o tema, ao lado do tema, no teu lado direito do tema, você vai ver uma setinha. Tem irmãos que perguntam, onde é que estão os slides? Do lado do tema tem uma seta para baixo, você clica na seta, já vai abrir ali, você já vai aparecer os slides ali, o link para os slides. Daí você acessa ali, já vai direto no Google Drive, você já vai poder baixar no teu computador. A mordomia do trabalho, nós vamos ver aqui o trabalho de Deus na Bíblia, vamos ver a mordomia do trabalho na Bíblia e os princípios cristãos para o trabalho. Muito importante, eu coloquei aqui um objetivo geral aqui que eu elaborei. Nós vamos aprender aqui o objetivo geral, aprender que o trabalho é uma dádiva, pois nos assemelha a Deus na capacidade de agir com inteligência e criar com sabedoria. O trabalho é uma dádiva. Nós vamos aprender acerca disso nesta lição. A lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz o trabalho de Deus na Bíblia. Primeiro tópico, o trabalho de Deus na criação do universo. Essa pesquisa ficou fantástica, irmãos. Baixa esses slides. Subsídio teológico. Quando se fala em trabalho, não é verdade? Logo as pessoas pensam em algo penoso. O brasileiro tem essa deficiência. O brasileiro, nós somos uma cultura onde muitas pessoas olham para o trabalho como algo penoso. E as pessoas, muitos querem ganhar tudo nas mãos, né? O brasileiro tem o costume de dizer, eu preciso ganhar dinheiro. Já o americano, que são bem prósperos, eles não dizem ganhar dinheiro, eles dizem fazer dinheiro. É diferente. Agora, olha só, quando se fala em trabalho, logo as pessoas pensam em algo penoso. Porém, o trabalho para Deus é uma realização que produz experiência feliz. Eu já vou explicar aqui o sentido no original da palavra trabalho. O trabalho para Deus, ele é uma realização que produz experiência feliz. Dessa forma, Deus realizou a criação do universo sentindo alegria por suas obras. Por isso que a Bíblia usa a expressão e viu Deus que era bom, conforme Gênesis 1:31. Enquanto que para o homem, muitos olham para o trabalho como sendo algo penoso, difícil, triste até mesmo, para Deus, não. Para Deus, ele realiza as suas obras. E o sentido da palavra no original, já vou falar para os irmãos, depois tu baixa o slide, tá? É uma realização que produz experiência feliz. Por isso que a Bíblia diz que Deus ia criando, e a Bíblia menciona Moisés escrevendo, né? E viu Deus que era bom. Quando ele realizava, ele tinha uma experiência feliz. Ele sentia felicidade. Era produzido no seu íntimo uma grande alegria. Então o trabalho é uma realização que produz experiência feliz. Por isso que a Bíblia usa a expressão, e viu Deus que era bom. Então, como é que Deus vê o trabalho?
Deus não vê como o homem vê. Jamais Deus vai olhar o trabalho como sendo algo penoso. Deus vê como algo prazeroso, que produz experiência feliz. Interessante que o judeu, às vezes que eu estive lá em Israel, eu conversando com alguns judeus, eles entendem que o homem nasceu para o trabalho, para fazer grandes realizações e sentir alegria com essas realizações. E é verdade. Eu até vou repetir aqui o objetivo geral. Aprender, temos que entender que o trabalho é uma dádiva, pois nos assemelha a Deus. Por que nos assemelha a Deus? Porque, irmãos, os animais eles não têm a capacidade de criar grandes coisas. Algumas exceções. O passarinho cria um ninho, faz um ninho, o João de Barro faz uma casinha. Mas isso aí são coisas pequenas, apesar de que para o mundo animal, para eles é algo muito bom, muito, muito belo. Mas vamos falar aqui de grandes realizações. Os animais não têm a capacidade de criar, nem os minerais, nem os vegetais, nem os astros. Agora, Deus deu para o homem a capacidade de criar. Irmãos, o que o ser humano é capaz de fazer é algo incrível. Olha, irmãos, existe muita coisa linda que o ser humano já fez. Nós tivemos 2 vezes em alguns países do Oriente, dentre eles Abu Dhabi e Dubai. Irmãos, o que tem lá em Dubai, você fica olhando assim, meu Deus, olha a capacidade que o ser humano tem de criar essas coisas. Então, o trabalho é uma dádiva que nos assemelha a Deus, na capacidade de agir com inteligência e criar com sabedoria. Nós temos que olhar para o trabalho como uma oportunidade de agir com inteligência e criar com sabedoria. E isso nos assemelha a Deus. Quando a Bíblia diz a imagem e semelhança de Deus, no aspecto moral, no aspecto de ter a capacidade de tomar decisões, mas de criar também. A única diferença no que diz respeito a criar entre Deus e os homens é que os homens não conseguem criar as coisas do nada. O homem precisa de matéria-prima. Porque Deus, a palavra bara, do hebraico bará, significa criar do nada. Bereshit bara Elohim. No princípio criou do nada Deus. Então o homem não consegue criar as coisas do nada. O homem precisa de matéria-prima. Mas o homem, ele tem a semelhança de Deus, a inteligência, a capacidade de pensar, de raciocinar, de ter ideias e também de agir com sabedoria. E ele desenvolve muitas coisas, cria coisas extraordinárias. E o nosso Deus deu essa capacidade para o ser humano. E é por isso que nós estamos aqui falando que o trabalho é uma dádiva, é uma grande bênção que o ser humano recebeu da parte de Deus. Então, nós temos aqui o primeiro tópico, o trabalho de Deus na criação do universo. Então, Deus não vê como algo penoso, mas como uma experiência feliz. Grave isso. Como Deus olha para o trabalho? Como uma experiência feliz. Cadê a prova bíblica? E viu Deus que era bom. Produzia alegria no coração de Deus quando ele realizava suas obras. O segundo tópico, o trabalho de Deus na criação do homem. Subsídio teológico. Podemos dizer que uma das maiores criações de Deus foi o homem. Entendemos que a maioria das coisas existentes no universo foram criadas pela força da palavra de Deus. Agora, o homem foi criado pelas próprias mãos de Deus. Tudo que Deus criou foi pela força da palavra no universo. Agora, o homem, o judeu chama o homem de Geter, coroa da criação. E o homem é o único ser no universo que possui nele as 2 naturezas do universo. A natureza terrena, o corpo, pó, e a natureza espiritual, o espírito. Alguns até dizem que Deus equilibrou o universo no homem. O homem é muito especial para Deus. Podemos dizer que uma das maiores criações de Deus foi o homem. Entendemos que a maioria das coisas existentes no universo foram criadas pela força da palavra de Deus. Porém, o homem foi criado pelas próprias mãos de Deus. Conforme Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus formou. A palavra formou significa dar forma, pessoalmente. Romanos 9:20, a Bíblia diz: quem és tu, ó coisa formada, para questionar aquele que te formou? Então Deus formou o homem, e isso necessitou da ação própria
de Deus. Então nós sabemos que assim como Paulo usa a expressão lá que o oleiro tinha domínio sobre o barro, deu a forma, pega o barro, essa é a ideia que ele quis passar. Deus formou o homem com as mãos, fazendo aquele boneco de barro. Até os judeus, para os judeus, eles acreditam que o homem foi feito de pé. Eu até montei um slide aqui, Deus moldando um boneco de pé, né? Interessante, né? Vamos aqui, terceiro tópico. Deus continua a trabalhar. Subsídio teológico. Deus fez muitas coisas no passado, mas nos dias atuais, Deus trabalha para executar o plano da salvação e também a edificação do seu povo, conforme Filipenses 2:13. Então Deus fez muitas coisas no passado, mas ainda trabalha na obra da salvação e na edificação do seu povo, além de sustentar todas as coisas criadas, conforme Hebreus capítulo 2 e o versículo 10. Então Deus criou o universo, Deus elaborou todo o plano da salvação já antes da criação do mundo, Deus criou o homem e Deus foi trabalhando entre os seres humanos sempre. Deus se apresentou para Adão, para Sete, para Enoque, para Noé, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para os profetas. Deus sempre trabalhando, sempre trabalhando. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus fez muitas coisas, mas ainda hoje Ele trabalha em prol da obra da salvação e também, se alguém perguntar para você, o que Deus faz hoje? Deus faz muitas coisas. Aonde? Em que área? Na obra da salvação, na obra da edificação do seu povo e também na obra da sustentação do universo. Deus sustenta todas as coisas. Então, a Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus, tem muitas maneiras de Deus trabalhar. Deus trabalha. Segunda parte da lição, a Bíblia e a mordomia do trabalho. Nós temos aqui dois tópicos que se relacionam. Primeiro tópico, o homem foi criado para o trabalho. Segundo tópico, o trabalho antes da queda. Olha que interessante, mas ficou uma pesquisa muito boa. Vejam bem, aqui eu trago algumas palavras no hebraico. Em Gênesis 2:5 e também versículo 15, Deus disse ao homem para lavrar a terra e guardá-la. A palavra lavrar do hebraico al-hat, é uma palavra difícil de falar. Al-hat, significa realizar e ser realizado. Note que não é só fazer por fazer. É por isso, irmãos, eu estava vendo uma pesquisa, hoje no universo das pessoas que trabalham em fábricas, na indústria, no chão de fábrica, como a gente costumava falar, eu já trabalhei também em indústrias, 60% das pessoas que trabalham, de 60% a 70% das pessoas que trabalham por necessidade, mas não se sentem realizados. E eu costumo dizer que o melhor salário é chamado de salário emocional. O melhor salário da pessoa é o emocional. A pessoa tem que se sentir realizada naquilo que faz. Eu me lembro quando eu trabalhava numa metalúrgica, na segunda-feira, eu não me sentia realizado onde eu trabalhava. Eu passei por isso. Hoje eu trabalho na obra de Deus, executo o ministério que Deus colocou, a vocação que Deus colocou no meu coração, e o salário emocional que eu recebo hoje é o melhor salário do mundo. Me sinto muito realizado. Mas eu trabalhava metalúrgica. Na segunda-feira, passava um senhor por mim e ele dizia assim, a segunda-feira é o melhor dia da semana para mim. Eu perguntava para ele, o nome dele é Seu Pedro. Por que, Seu Pedro? Porque eu amo o que eu faço. Chega no domingo, eu não vejo a hora de estar aqui na segunda-feira. Ele era mecânico, elaborava máquinas, fazia mecânica industrial. Ele gostava muito do que ele fazia. Eu, na hora, eu fiquei com inveja dele. Fiquei pensando, poxa, um dia eu quero me realizar assim também. E fui trabalhando, orando a Deus, buscando a Deus, e Deus realizou-me na área profissional. Apesar de que ministério não é apenas uma profissão, né? Nós sabemos disso. Mas Deus me realizou com o propósito da minha existência. É tão bom você se encaixar ou estar no centro da vontade de Deus, mas também no trilho do propósito da tua existência. Quando eu falo do trilho do propósito da tua existência, eu estou falando em você realizar as coisas que você ama realizar. Aquilo que você se realiza fazendo. Então, a palavra al-hat significa realizar
e ser realizado. Note que Deus criou o ser humano para que ele realizasse obras. Quando a palavra de Deus falou, você vai lavrar. Então você vai realizar coisas aqui no jardim e vai se sentir realizado. Então o trabalho é uma dádiva que deixa a pessoa feliz. Proporciona para a pessoa experiência feliz. Olha só, realizar e ser realizado. Essa expressão no hebraico denota uma experiência feliz. Isso é maravilhoso. Bendito o homem que consegue se sentir realizado, porque ele realiza muito mais e cada vez que realiza, se sente realizado. Ele está sempre realizando e tendo experiência feliz. Isso é maravilhoso. Por isso eu aconselho as pessoas, identifique as tuas aptidões. Identifique aquilo que você mais gosta de fazer e invista naquilo que você gosta de fazer. Quando você começar a investir, identifiquei as minhas aptidões, as minhas qualidades, os meus talentos. Geralmente a gente identifica quando as pessoas que estão ao nosso redor dizem assim, mas fulano é muito bom nessa área. Olha, você tem talento para isso, hein? Redobre a tua atenção quando alguém falar isso para você. Aí você investe nisso e aí você vai se realizar. Você realiza e se realiza. Realiza e se realiza. E encontra o verdadeiro sentido do trabalho. Realizar e ser realizado. Isso é extraordinário. Agora, a palavra guardar. Deus falou, tu vai lavrar e vai guardar. A palavra guardar, do hebraico samar, significa zelar e cuidar para um propósito. Note que Deus pediu para o homem trabalhar não como se fosse um escravo, desinteressado, alheio aos resultados, não. Deus fez o homem entender. O que eu vou executar aqui, eu vou realizar algo que vai me realizar e tem um propósito. Esse propósito, sabe qual é? Alegria eterna. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é alegria, é gozo, é paz. E o propósito é a alegria. Satisfazer a Deus e satisfazer o ser humano. Então, zelar, cuidar para um propósito. Quando alguém perguntar o que significa, baixa esse slide, irmão, está bem explicado aqui. O que significa a palavra lavrar a terra? Significa realizar e ser realizado, e isso com uma experiência feliz. Essa é a ideia do original. E guardar, zelar, cuidar para um propósito. Ou seja, você vai cuidar com alegria para manter a alegria eterna. Portanto, o homem foi feito para realizar obras com satisfação para alegria eterna. Aleluia! O trabalho é uma bênção, irmãos. Uma vez na escola de teologia ali, um aluno disse assim, eu queria encontrar quem inventou o trabalho, eu queria dar uma surra. Aí eu disse para ele, você que iria levar uma surra. Ele disse, por quê, pastor? Quem criou o trabalho foi Deus, com um propósito maravilhoso. Sentir alegria, primeiramente Deus, quando criou, ele sentir alegria, cada vez a Bíblia dá testemunho, Deus fazia e dizia, e viu Deus, diz a Bíblia, e viu Deus que é bom, que era bom, que era bom. Então Deus se realiza e ele colocou essa capacidade no homem de criar, realizar e se sentir realizado. Isso é maravilhoso. Aí eu disse para ele, ó, eu entendo essa tua expressão, talvez porque você ainda não se realizou profissionalmente, ou na tua profissão natural, ou na tua vocação ministerial. Eu disse para ele, precisamos orar e buscar de Deus a direção para você se realizar. Então, nós temos aqui o trabalho depois da queda. Olha só, subsídio teológico. Depois da queda, o trabalho deixou de ser prazeroso. É verdade. Nós temos aqui 3.1, 3.2, 3.3 da lição, que nós fizemos um slide só porque eles se relacionam. Depois da queda, o trabalho deixou de ser prazeroso e se tornou uma necessidade feita com preocupação no coração de muitos homens. Por quê? Se tornou uma necessidade e ainda com preocupação. Por causa disso, a necessidade surgiu devido ao fato de a vida, olha só, a vida e a terra perder a sua força. Então surgiu uma necessidade de manter a existência da vida. Se o homem deixar antes do pecado, se ele quisesse se alimentar, nós entendemos isso perfeitamente, não haveria necessidade de ter uma preocupação, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar, senão eu vou morrer, vou ficar doente. Não tinha essa preocupação. Mas depois do pecado, surgiu a necessidade. Por quê? Porque a terra e o homem perderam sua força. Então, necessidade por causa disso,
Surgiu, então, a morte e a fraqueza. E também preocupação, porque surgiu uma grande preocupação pelo fato do homem ter perdido a comunhão e ter sido expulso do jardim. Aí eles não tinham certeza dos resultados. Não tinham certeza do que iria acontecer. E aí surgia aquela tensão e aquela preocupação. E muita gente está assim. Então, depois da queda, lamentavelmente, surgiu a necessidade e surgiu a preocupação. E muitos trabalham assim, com essa visão de necessidade e ainda trabalham preocupados. Irmãos, 80% das doenças no corpo são consequências da ansiedade. Lamentavelmente. Estou lendo um livro de um médico cristão, crente, Dr. Macmillan. Ele começa o livro dizendo assim: a paz não vem em comprimidos. Não vem. E aí ele explica. Tem casos que é até 100%. Psicossomáticas são doenças que aparecem no corpo por causa da soma dos pensamentos ansiosos, negativos. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Tem muitas pessoas trabalhando excessivamente preocupadas e isso está gerando muitas doenças e enfermidades. A preocupação surgiu pelo fato da perca da comunhão e a expulsão do jardim. Está lá em Gênesis 3 e 23. Nós temos aqui que a terra perdeu a sua força, Gênesis 3, do 17 ao 19, e o homem foi expulso lá em Gênesis 3 e 23. A terceira parte da lição, princípios cristãos para o trabalho. Então nós vimos aqui o trabalho Deus, né? O trabalho de Deus na Bíblia. Vimos agora o trabalho, a Bíblia e a mordomia do trabalho. O que é o homem foi feito para o trabalho, o que o trabalho traz, o homem realiza e se realiza, né? E agora, princípios cristãos para o trabalho. Então aqui é um resumo, né, que envolve o empregado e o empregador. Porque ou a pessoa trabalha para alguém, ou ela emprega alguém, né? Ela é um empresário, um microempresário, ela tem uma empresa e etc e tal. Eu conheço muito bem os dois lados. Eu fui empregado muitos anos, depois eu tive empresa, tive funcionários, até que eu deixei minha empresa e vim trabalhar na obra. Mas prestar atenção, o homem deve trabalhar com o suor de seu rosto. Vamos entender esse texto aqui, também ficou uma pesquisa muito boa. Subsídio teológico. A expressão suor denota esforço. Apesar de a vida ou o corpo humano perder a sua duração eterna, cada ser humano recebe condições físicas e mentais para realizar qualquer tipo de trabalho. Todo ser humano tem condições físicas e mentais, exceto algumas pessoas, né? Nós sabemos, doentes mentais ou doente físico, mas a grande maioria tem condição física e mental para realizar qualquer trabalho. Todo ser humano deve saber que toda atividade motora exige esforço físico e mental. Exige sim um esforço. A pessoa tem que estar preparada, ciente. Eu vou me esforçar, eu tenho que me esforçar. Olha que interessante. Dessa forma, o ser humano precisa estar disposto a trabalhar com dedicação e empenho diante das atividades que irá executar. Uma vez participar de uma entrevista e o gerente disse assim: tu vai participar com o diretor lá e tal. E se ele perguntar o que você está procurando, não diga que você quer um emprego. Diga que você quer um trabalho. Não, estou procurando um trabalho, né, nessa área, assim. Não use a palavra emprego. Use a palavra trabalho. Que você quer fazer, que você quer participar, que você quer realizar. Porque muitos querem um emprego e não querem fazer nada. Tá? Então a pessoa tem que estar disposta a trabalhar. Trabalhar com dedicação e empenho diante das atividades que irá executar. Está lá em 2 Tessalonicenses 3, do 10 ao 12. Muitas pessoas que prosperam em suas profissões, sabe o que eles dizem? Que 1% foi inspiração e 99% foi transpiração. Vou repetir essa frase. Muitas pessoas que prosperam dizem 1% foi inspiração e 99% foi transpiração. Tem que estar disposto a trabalhar, se esforçar, ok? Então, com o suor do seu rosto. Vamos lá. O suor fala de esforço, tá? Dedicação. Segundo tópico e terceiro tópico. O trabalho deve ser diuturno e não ser pesado a ninguém. Vamos lá. Subsídio teológico. A expressão, também outra pesquisa linda, o pão nosso de cada dia, dentro do contexto teológico, significa
dai-me condições para adquirir o pão. Tá? A pessoa não vai querer tudo de graça. Jesus, coloca maná cedo lá na minha mesa. Não. Vamos lá. Deus não fere seus princípios. Deus estabeleceu um padrão para o homem e o trabalho. O homem precisa trabalhar para comer diariamente. 2 Tessalonicenses 3:10. Em relação ao trabalho diário, é válido lembrar uma expressão bem popular que diz: vaca não dá leite, você tem que tirar. Aleluia. Eu louvo a Deus. O Espírito Santo tem preparado esses ensinamentos para que a gente possa despertar. E se os apóstolos vivessem conosco nos dias de hoje, eles iriam exortar muita gente que quer tudo nas mãos. E não é assim, irmão. Deus não fere seus princípios. Tem pessoa que interpreta errado a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, etc e tal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Acha que ele vai receber tudo de graça. Não. Existe todo um contexto teológico dos padrões que Deus estabeleceu para o homem. O homem precisa trabalhar. Os apóstolos disseram, quem não trabalhar, não coma. Tá? E essa expressão aqui é a coisa mais certa. Vaca não dá leite. Você tem que tirar. Ou seja, tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte. Quarto tópico. O preguiçoso não deveria comer. Subsídio teológico. Irmãos, visto que o trabalho foi criado para o propósito de satisfazer a Deus e o homem, o mesmo, que é o trabalho, não pode ser negligenciado. Alguém não quer trabalhar, não quer fazer, não pode. Por quê? A pessoa preguiçosa, ela é vista com reprovação perante Deus e os homens, que está lá em Provérbios 6:6. Até coloquei uma imagem legal aqui das formigas trabalhando, depois você baixa os slides ali, você vai ver. A pessoa preguiçosa, ela negligencia o propósito do trabalho. Ela vai negligenciar o propósito da sua existência, porque o homem foi feito para realizar obras e se sentir realizado, para cumprir os desígnios de Deus. O homem foi feito para isso. E quem não quer trabalhar, ele negligencia o propósito da própria existência. Por isso que a Bíblia chega a exortar dizendo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa ela, que não tem líder. Se você ficar observando, o universo da formiga é muito interessante. E eles trabalham, a formiga trabalha e junta tudo no verão para ter mantimento no inverno. E a Bíblia fala da mão diligente, daquele que prospera. E a Bíblia também exorta e reprova os que ficam dormindo na cega, os que ficam olhando para o tempo, os que não querem pegar no arado, e o preguiçoso, então, é reprovável. Por quê? Porque o trabalho, ele faz com que Deus seja glorificado. E faz com que o ser humano realize os propósitos de Deus e se sinta realizado. Então, o ser humano foi feito para se sentir realizado através do trabalho. Quinto tópico, a relação de empregados e empregadores. Subsídio teológico. O trabalho entre os empregadores e empregados deve ser baseado na justiça. Tá? Frise isso aqui. Então, a relação, existe um relacionamento, empregador e empregado. Então, a base desse relacionamento tem que ser a justiça. Pois o reino de Deus é justiça. Mateus 6:33. Da parte dos empregadores, não pode haver exploração e injustiças. Não pode haver. Efésios 6:9. Já por parte dos empregados, deve haver compromisso, dedicação e jamais a negligência, conforme Efésios 6:5-8. Até hoje, no mundo corporativo, as pessoas dizem que os bons funcionários são aqueles que são proativos. O pró fala daquele que se adianta, está à frente, ele enxerga o trabalho. E hoje já tem muitos empresários que eles já esperam algo mais do empregado numa entrevista. Alguém diz assim, não, diga lá que você vai vestir a camisa. E hoje já estão aprimorando essa expressão dizendo, eu estou disposto a vestir a camisa e suar nela. Então, preste atenção. As pessoas precisam se dedicar, têm que se comprometer e precisam, de fato, jamais negligenciar o trabalho. Então, a pessoa não pode, aliás, a pessoa não pode, elas precisam honrar o trabalho, tá? Me perdoe, honrar o trabalho e jamais negligenciar o trabalho. Não quero trabalhar, fugir do trabalho, etc e tal. Não faça. A pessoa que foge do trabalho, ela não realiza nada para si. Porque quando você ama trabalhar, você realiza.
E se você realiza, você constrói. E se você constrói, você adquire. E se você adquire, você usufrui. E se usufrui, você se alegra. Então, assim como o pecado, a Bíblia diz que é um abismo que chama outro, quando você obedece a Deus e cumpre os propósitos de Deus, principalmente em relação ao trabalho, você atrai bênçãos após bênçãos. É uma atrás da outra. Então, o trabalho é uma bênção. E a nossa conclusão, coloquei uma frase linda aqui que diz assim: o trabalho é uma dádiva, uma realização feliz e um meio de ser honrado por Deus. Aleluia! E nós chegamos ao final de mais uma lição e você está trabalhando comigo aqui. Isso que você está fazendo aqui, você está trabalhando para o reino. Parabéns! Parabéns! Você é um trabalhador do Evangelho. E eu gostaria que você domingo estivesse na escola dominical para aprender com os irmãos a lição de número 9, a mordomia do trabalho. Repito, deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.